Hoje nós vamos tratar sobre as artropatias. As artropatias, elas são doenças associadas a articulações do corpo humano. Então, nós separamos aqui dois tipos de artropatias, que foi a artrite e a artropatia de Charcot. Por mais que elas estejam no mesmo grupo de doenças, elas possuem fisiopatologias diferentes, que é o que a gente vai tratar agora. A artrite, ela é uma doença autoimune, ela não possui causa conhecida, então, assim, as pessoas, elas comentam, discorrem sobre essa questão da causa da artrite, mas ainda não é nada confirmado. A artrite, ela atinge 2 vezes mais mulheres do que homens, e ela é caracterizada por poliartrite periférica, que daí são vários pontos de artrite nas regiões periféricas do membro, como, por exemplo, nas articulações dos dedos, no tornozelo, do punho, principalmente nessas regiões. A artrite, ela leva a deformidades e destruições das articulações. E essas deformidades, elas são causadas por erosões nos ossos, nas cartilagens. Inclusive, por mais que ela tenha essa característica de atingir as regiões periféricas, a artrite, ela pode atingir todas as articulações do corpo humano, pode ser acometido qualquer articulação. A correlação da artrite com outras doenças, elas podem agravar o quadro clínico. Uma curiosidade é que a artrite relacionada a outras doenças, ela pode reduzir de 5 a 10 anos a expectativa de vida do paciente. E as manifestações clínicas da artrite, elas são geralmente a rigidez matinal. Então, o paciente ele vai ter aquela dificuldade de, como, por exemplo, fazer movimento de pinça pela manhã, e ele vai ter dificuldade de realizar as atividades de vida diária, ou em casa, ou no trabalho. Outra manifestação clínica é a fadiga e a perca de peso. Então, assim, com o agravamento do quadro clínico do paciente, esses sintomas, essas manifestações clínicas, elas ficam bastante recorrentes. Um exemplo, uma idosa que já tem o costume de ser independente, de manhã acordar, fazer o seu café, é um paciente assim que vai ter dificuldade de realizar essas atividades. Então, essa questão ela pode trazer diversos impactos, tanto econômicos quanto psicossociais. Né? Vamos pegar o exemplo dessa idosa que eu acabei de citar. Se é uma paciente que gosta de ser independente, que gosta de estar realizando as suas atividades sem auxílio, ela vai sentir um impacto psicossocial. E isso pode afetar tanto o paciente quanto as pessoas que estão ao redor. Então, novamente, um ponto que a gente precisa sempre analisar o paciente como um todo, não só a patologia. E agora, já tratando da artropatia de Charcot, né? Ela é uma doença musculoesquelética, ela é muito progressiva e super devastadora. Ela causa destruição óssea e perca neurosensorial. Ela é muito comum em articulações do pé, tornozelo, só que ela é menos comum nas articulações do ombro e da coluna vertebral. Outro fato que também é característico da artropatia de Charcot é que essa doença associada com outros fatores etiológicos agravam muito a situação do paciente, como, por exemplo, o alcoolismo, um paciente que tem tumor e uma doença como sífilis agrava de uma forma drástica o quadro clínico do paciente, né? E sobre a causa da artropatia de Charcot, os médicos e estudiosos, eles discutem bastante atualmente sobre essa doença, mas eles não chegaram a uma conclusão. Eles possuem 2 teorias. A primeira teoria é a teoria neurotraumática. A teoria neurotraumática, ela defende que a causa seja por microtraumas repetidos por conta de um problema de propriocepção. Então, o paciente ele vai ter um problema na propriocepção, que vai fazer com que ele, por exemplo, tenha torções de tornozelo recorrente, e isso vai fazer ele desenvolver a artropatia de Charcot. E nós temos também a teoria neurovascular. A teoria neurovascular, ela sugere que a causa seja devida a alterações do sistema nervoso simpático, que vai aumentar o fluxo sanguíneo e podendo gerar osteopenia. Um dos fatos na teoria neurovascular é que o paciente ele começa a ter muita reabsorção óssea. Então, vai até estar aí no slide para vocês, uma imagem de um paciente que deu a artropatia de Charcot no ombro, e o que também é raro, mas ele desenvolveu a artropatia de Charcot no ombro, e o corpo reabsorveu toda a cabeça do húmero. Então, é uma das características, a alta taxa de reabsorção óssea. Então, o paciente, quando ele chega num quadro clínico de muita reabsorção óssea, ele acaba perdendo, né,
o membro. É onde entra as questões da amputação, se é necessário, onde os médicos começam a questionar, né, até que ponto vale a pena manter o membro se o paciente está basicamente perdendo ele ali em tempo rápido, né? Então, a suspeita surge quando o indivíduo com doença neurológica ou neuropatia periférica, muitas vezes associada a uma alteração metabólica como a diabetes, apresenta uma lesão articular relativamente indolor. Quando as lesões não cicatrizam, o paciente pode sofrer eventualmente deformidades e dificuldades para andar. O médico então pode identificar a atropatia durante o exame físico e também solicitar radiografias para poder detectar as lesões articulares, que geralmente incluem no depósito de cálcio, o crescimento ósseo anormal e deformidades. O diagnóstico de artrite, primeiro, o médico fará um exame físico para identificar os locais de dor. Nele, o paciente deverá movimentar as articulações para ver se há algum sinal de lesão. Também pode solicitar alguns exames específicos, como o exame de sangue, exame de imagem, raio-x, tomografia, exame de ressonância magnética e ultrassom para identificar as articulações doentes e a artroscopia também, um exame específico de artrite. Os principais sintomas da artropatia é dor, redução no arco de movimento da articulação, edema, deformidade da articulação e instabilidade articular. Os sintomas podem começar em meados da adolescência ou infância e a fraqueza começa na parte inferior da perna, muitas vezes causando impossibilidade de fletir o tornozelo e erguer o pé. Pelo fato das doenças não terem causas específicas, a prevenção se torna muito ampla, desde hábitos saudáveis como praticar atividades físicas, não fumar, ter uma boa alimentação, até exercícios de propriocepção para evitar microtraumas que levariam à artropatia de Charcot. Tratamento artropatia de Charcot. A base para o tratamento dessa artropatia, na verdade, ela se dá pela prevenção do avanço da doença. Ou seja, prevenindo esse avanço, o portador ele possuirá mais chances de ter boas respostas a métodos incruentes, aqueles não cirúrgicos. Esses métodos eles têm como princípio alcançar a estabilidade articular, melhorar a marcha, prevenir úlceras. Um desses métodos seria por meio da imobilização com uso de gesso de contato total. O gesso é uma forma de tratamento acessível, que possui bons resultados e diminui o edema, além de possibilitar o paciente de se deslocar para realizar suas atividades diárias, melhorando assim a qualidade de vida dele como um todo. O tempo de imobilização é de, em média, 6 semanas, podendo evoluir para um calçado terapêutico. Outro método seria a órtese moldada, porém, se ela não se adequa à deformidade do membro, ou se esse mesmo gesso não for eficiente e surgir úlceras, aí se torna necessária a intervenção cirúrgica. A amputação do membro está exclusiva aos casos de insucesso do tratamento cirúrgico, ou pacientes com comprometimento vascular elevado, infecção profunda ou aquelas úlceras resistentes. Aí é optado pela amputação. Tratamento artrite. Tem como objetivo diminuir o quadro álgico do paciente, reduzir o inchaço, melhorar a função articular e impedir o avanço da degeneração. No que se refere à conduta de tratamento, estudos comprovaram o sucesso na utilização de ultrassom e aplicações de gelo como agentes anti-inflamatórios e analgésicos. O alongamento como método que vai facilitar a realização de movimentos e reduzir as lesões, além da prática de exercícios físicos funcionais, a fim de evitar posições etálgicas, que é aquelas que o paciente acaba adquirindo para aliviar a dor que sente. Vai também aliviar a rigidez, reduzir a fadiga e proporcionar um fortalecimento muscular. A fisioterapia é muito importante para o paciente amputado, mesmo antes da amputação e após a amputação. Ela pode auxiliar na redução de sintomas mais indesejáveis, na evolução do paciente amputado, lhe garantindo independência funcional e reinserção na sociedade. A fisioterapia também possui a função de acompanhar o paciente em todas as fases do procedimento, tanto no pré-cirurgia, pós-cirurgia, quanto nas fases de pré e pós-protetização também.